No entanto, ele conserva o seu físico e força nervosa. Era sempre o hábito de deitar-se e descansar depois do almoço, e ele nunca se permitiu ficar sob estresse. Ele foi para a cama cedo e cedo-se, sempre empregando regras rigorosas e disciplinares da vida. Em todas as suas atividades, houve uma ausência de preocupação, ressentimento e tensão. Ele trabalhou duro, mas facilmente. Os médicos estavam certos. Se ele tivesse continuado de acordo com os debilitantes hábitos de sua vida antes, ele provavelmente teria muito tempo já estava morto ou, pelo menos, um inválido. A assessoria da médicos levaram ao ponto em que o trabalho de cura de Cristo poderia ser realizado. Sem o ataque cardíaco que ele não teria sido mentalmente e espiritualmente preparados para a cura. Outro amigo meu, um proeminente empresário, sofreu um ataque cardíaco. Durante semanas, ele estava confinado em sua cama, mas atualmente voltou às suas responsabilidades importantes onde ele agora realiza tudo o que ele já fez anteriormente, mas com muito menos tensão. Ele parece possuir um novo poder que ele não gostava antes. Sua recuperação começou a partir de um determinado e abordagem espiritual científica para o seu problema de saúde. Ele tinha médicos competentes e seguiu suas instruções explicitamente, que é um fator importante em tais situações. Além do programa de medicação e tratamento, no entanto, ele elaborou uma fórmula de cura espiritual. Ele 191, página 192 delineou-lo da seguinte forma: a escrita do hospital, intimate amigo meu, apenas 25 anos de idade, foi trazido para o hospital com um ataque semelhante ao meu e morreu dentro 4 horas. 2 conhecidos meus sofreram um destino semelhante em quartos próximos. Deve ser porque eu tenho trabalho ainda a fazer. Então vou voltar a aplicar minhas tarefas antes-me com a expectativa de vida mais longa e mais abundantemente do que eu poderia ter feito sem essa experiência. Os médicos foram maravilhosos, as enfermeiras grande, o hospital ideal. Ele então começa a delinear a técnica de espiritual convalescença que ele empregou. A fórmula é constituída por 3 partes. 1. Durante as primeiras fases, quando o repouso absoluto foi exigido, eu atendi à admoestação do salmista. Seja ainda e saiba que eu sou Deus. Salmo 46, 10, ou seja, ele completamente relaxado e descansado nas mãos de Deus. 2. À medida que os dias se tornaram mais brilhantes, eu usei a afirmação: espere em o Senhor. Tem bom ânimo, e ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, 14. O paciente colocou seu coração sob os cuidados de Deus, e Deus colocou a mão da cura sobre a sua coração e renovou. 3. Finalmente, com o retorno da força surgiu uma nova garantia e confiança para que eu dê expressão na afirmação: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, neste afirmou positivamente que a força estava sendo conferida sobre ele assim fazendo, ele recebeu um novo poder. Nesta fórmula de 3 pontos este homem encontrou a cura. O poder ministrações dos seus médicos conservada e estimulou as forças do seu ser físico de cura. O igualmente sábio aplicação de fé completou sua recuperação, estimulando os poderes espirituais dentro de sua natureza. As 2 terapias juntos desenhar sobre as 2 grandes forças de renovação dentro do nosso vida, o poder de recuperação do corpo humano e da outras forças restauradoras residente dentro da mente. Um responde ao tratamento médico, o outro para tratamento fé, 192. Página 193 e Deus preside em ambas as áreas. Ele fez o corpo e a mente e ele estabeleceu os processos de saúde e bem-estar sendo que rege ambos. Nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser.
Atos 17:28, na prevenção da doença e na cura de mente e corpo, não deixam de recorrer a um dos maiores recursos disponível para você, a fé que cura. À luz dos princípios descritos neste capítulo, o que você pode fazer de natureza construtiva quando um ente querido ou você estão doentes? A seguir estão 8 sugestões práticas. 1. Siga os conselhos de um proeminente cabeça escola médica que disse: na saúde, enviar para o seu ministro, mesmo quando você enviar para o seu médico. Em outras palavras, acreditamos que espiritual forças, bem como a técnica médica, são importantes na cura. 2. Ore para que o médico perceba que Deus usa humanos capacitados e instrumentalidade para ajudar seus poderes de cura. Como o médico tem disse, nós tratamos o paciente, Deus cura-lo. Prae, portanto, que o médico pode ser um canal aberto de Deus graça de cura. 3. Faça o que fizer, não entram em pânico ou preenchido com medo, pois se o fizer, você vai enviar para fora os pensamentos negativos e pensamentos destrutivos, portanto, na direção de seus entes quando ele requer positiva e pensamentos de cura para ajudar ele. 4. Lembre-se que Deus não faz nada a não ser por lei. Também lembre-se que as nossas leis materialistas pequenos são apenas revelações fragmentárias do grande poder que flui através do universo. Lei espiritual também rege doença. Deus dispôs 2 remédios para todas as doenças. Uma é a cura através de leis naturais aplicável pela ciência, e o outro traz a cura por 193. Página 194. Lei aplicável espiritual através da fé. 5. Completamente entregar seu amado nas mãos de Deus. Por sua fé, você pode colocá-lo no fluxo da divina poder. A cura lá, mas para que ele seja eficaz, o paciente deve ser totalmente liberada para a operação da vontade de Deus. Isto é difícil de compreender e igualmente difícil de executar, mas é um facto que, se a grande desejo pelo amado para viver é compensada com uma igualmente grande disposição de renunciar a ele e a Deus, poderes de cura incrivelmente são postos em movimento. 6. É também importante que a harmonia prevaleça na família, que é uma harmonia espiritual. Lembre-se a ênfase na Escritura, Mateus 18:19. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por luz de meu Pai que está nos céus. Aparentemente desarmonia e doença são semelhantes. 7. Forme uma imagem em sua mente da pessoa amada como sendo bem. Visualize-o em perfeita saúde. Imaginá-lo como radiante com o amor e a bondade de Deus. A mente consciente pode sugerir doença, até mesmo a morte, mas 9/10 de sua mente é no subconsciente. Deixe a imagem de pia de saúde no subconsciente. Esta parte poderosa de sua mente vai enviar energia e saúde diante radiante. O que nós acreditamos no subconsciente que costuma ficar. A menos que sua fé controle a subconsciente, você nunca vai conseguir alguma coisa boa. Para o subconsciente dar de volta apenas o que você pensamento é real. Se o pensamento real é negativo, os resultados também serão negativos. Se o pensamento real é positiva, você vai ficar positivo e os resultados de cura. 8. Seja perfeitamente natural. Peça a Deus para curar o seu amado. Que é o que você quer com todo o teu coração, para pedir-lhe por favor que fazer-lo, mas sugerimos que você diz por favor, apenas uma vez. Depois disso em sua oração, agradecemos a Ele por sua bondade. Esta afirmativa fé ajudará a libertar o poder espiritual profundo e também a alegria 194. Página 195 através de garantia de cuidado amoroso de Deus. Esta alegria vai sustentá-lo, e lembre-se de que a alegria em si possui cura-poder.
195. Página 196, capítulo 12. Quando sabes vitalidade, tritis fórmula saúde a mulher, então eu movi, entrou em uma farmácia e pediu uma garrafa de medicina psicossomática. Tal medicamento, é claro, não é encontrado em prateleiras de farmácia, para ele não vem em comprimidos ou garrafas. Mas há medicina psicossomática da mesma forma e muitos de nós precisamos-lo. É uma receita composta de oração, fé e pensamento espiritual dinâmico. Foi calculado que variadamente de 50% a 75% de hoje em dia as pessoas estão doentes por causa da influência de estados mentais impróprios em seu físico e emocional. Maquiagem. Portanto, esse tipo de medicamento é de grande importância. Muitas pessoas que estão abaixo do par vai descobrir que há uma fórmula saúde que, para além dos serviços da sua médicos, pode ser de grande valor para eles. A maneira pela qual o tratamento espiritual e emocional pode restaurar a vitalidade. Declínio é ilustrado pelo gerente de vendas a que se refere nós pelo chefe de uma grande empresa. Este vendas executivo, anteriormente um homem de excelente eficiência e o poder de condução enérgico, experimentou um declínio sério tanto na capacidade e energia. Ele perdeu sua habilidade criativa. Anteriormente a sua ideia de vendas tinha sido única e excepcional. Ele logo se tornaria perceptível para seus associados que esta era gerente de vendas deslizando mal. Ele foi instado a consultar um médico, e a empresa enviou-o para Atlantic City para um descanso e mais tarde para a Flórida para uma segunda tentativa de recuperação. Nenhum destes vacations parecia ser produtivo de qualquer definitiva melhoria. Seu médico, que sabia sobre nossa clínica religio-psiquiátrica, recomendou ao presidente da empresa que esta venda 196. Página 197. Gerente de vir até nós para uma entrevista. O presidente pediu-lhe para vir, o que ele fez, mas ele foi bastante indignado com sendo enviado para uma igreja. Esta é uma bela passagem. Ele se irritou quando eles enviam um empresário para um pregador. Eu suponho que você está indo para rezar comigo e ler a Bíblia, disse ele, irritado. Eu não ficaria surpreso, eu respondi. Por vezes, a nosso problema reside em uma área onde a oração e a terapia do Bíblia pode ter um efeito importante. Ele provou mais taciturno e um cooperatório até que finalmente eu estava obrigado a dizer-lhe: eu quero te dizer sem rodeios que você teve melhor cooperar conosco ou você vai ser demitido. Quem te contou isso? Ele exigiu. Seu chefe, eu respondi. Na verdade, ele diz que, a menos que pudermos endireitá-lo para fora, tanto quanto ele se arrepende, você está indo para estar completamente. Você nunca viu uma expressão tão atordoada no rosto de ninguém. O que você acha que eu devo fazer? Ele gaguejou. Muitas vezes, eu respondi, uma pessoa entra no estado em que você encontrar-se porque a mente está cheia de medo, ansiedade, tensão, ressentimento, culpa, ou uma combinação de todos eles. Quando estes impedimentos emocionais para acumular uma certa peso, a personalidade não pode apoiá-los por mais tempo e dá a forma. Fontes normais de emocional, espiritual e poder intelectual fique entupido. Assim, uma pessoa torna-se esbarrada por ressentimento, por medo, ou por culpa. Eu não conhecer o seu problema, mas eu gostaria de sugerir que você pense de mim como um amigo solidário com quem você pode ser absolutamente confiante, e que você me disse sobre si mesmo. Eu enfatizei que era importante que ele esconder nada e que ele esvaziar-se completamente de tudo que os medos, ressentimentos, ou 197. Página 198. Sentimentos de culpa pode estar em sua mente. Eu lhe asseguro que a nossa entrevista será realizada em absoluto sigilo. Toda a sua empresa quer reter você de volta, o mesmo altamente pessoa eficiente que você era. No devido tempo, o problema saiu.
Ele tinha cometido uma série de pecados e estes lhe tinham envolvido em uma complicada labirinto de mentiras. Ele estava vivendo com medo da exposição, e tudo em todos era uma massa mais patético de confusão interior. Ele veio pouco curta de sujeira mental. Foi bastante difícil de fazê-lo falar, pois era essencialmente uma pessoa decente e tinha um forte sentimento de vergonha. Eu disse a ele que eu entendi sua reticência, mas que esta operação teve de ser realizada e que não poderia ser realizado sem um aprofundamento esvaziamento. Quando tudo acabou, eu nunca esquecerei a forma como que ele reagiram. De pé em pé, ele começou a se esticar. Ele ficou na ponta dos pés, atingindo os dedos em direção ao teto, e, em seguida, respirou fundo. Disse ele, eu me sinto bem. Ele era uma expressão dramática de libertação e alívio. Então eu sugeri que ele orar e pedir a Deus para perdoá-lo e para preencher-lo com paz e pureza. Você quer dizer para eu orar em voz alta? Ele perguntou com ar de dúvida. Eu nunca fiz isso na minha vida. Sim, eu disse, é uma boa prática e vai fortalecê-lo. Foi uma oração simples, e da melhor forma que posso recuperá-lo, este é o que ele disse. Querido Deus, eu tenho sido um homem imundo e eu lamento pelo mal que fiz. Eu derramei tudo para fora ao meu amigo aqui. Eu agora peço para me perdoar e me encher com a paz. Também certifique-me forte para que eu nunca vou repetir essas ações. Ajuda-me a ser limpo novamente e melhores lotes, melhor. 198. Página 199. Ele voltou ao seu escritório naquele mesmo dia. Nada foi sempre, disse a ele, e ele não precisa ser, pois logo ele voltou em passo e é um dos melhores gerentes de vendas em sua cidade hoje mesmo. Mais tarde conheci seu presidente, que disse: eu não sei o que você fez com Bill, mas ele é, certamente, uma bola de fogo. Eu não fiz nada. Deus fez isso, eu respondi. Sim, ele disse, eu entendo. De qualquer forma, ele é o dos velhos tempos Bill. Quando a vitalidade deste homem caiu, ele tentou uma fórmula saúde que lhe restaurado a eficiência normal. Ele teve alguns medicina psicossomática, que o curou de uma insalubre condição espiritual e mental. Dr. Franklin Bebaud da Universidade do Colorado Medical School sustenta que 1/3 de todos os casos de doença em hospitais gerais são claramente de natureza orgânica e início, 1/3 são uma combinação de emocional e orgânico, e 1/3 são claramente emocional. Dr. Flanders Dunbar, autor de Mente e Corpo, diz: não é uma questão de saber se uma doença é física ou emocional, mas quanto de cada um. Cada pessoa ponderada que já considerou o assunto percebe que os médicos têm razão quando dizem-nos que ressentimento, ódio, rancor, má vontade, ciúme, vingança, são atitudes que produzem problemas de saúde. Ter um ataque de raiva é experiência para si mesmo que afundando sentindo na boca do seu estômago, aquela sensação de doença estômago. As reações químicas no corpo são criadas por explosões emocionais que resultam em sentimentos de falta de saúde. Devem estes ser continuado ou violentamente ou em um estado de ebulição moderada durante um período de tempo, a condição geral do corpo vai se deteriorar. 199. Página 200. Ao falar de um homem a quem nós dois sabíamos que o médico disse-me que o paciente morreu de gastrite. O médico realmente senti que o falecido faleceu por causa de um ódio de longa data. Ele fez o seu corpo tais danos que a sua resistência foi reduzida, explicou o médico, de modo que quando uma doença física atacou ele não possuía resistência ou força renovadora para superá-lo. Ele tinha se prejudicado fisicamente pela doença de seu doente vontade.
Dr. Charles Miner Cooper, San Francisco médico, em um artigo intitulado Heart to Heart Advice sobre coração trouble, diz: você deve refrear suas reações emocionais. Quando eu disser que eu conheci a pressão sanguínea de um paciente para saltar 60 pontos quase instantaneamente em resposta a uma explosão de raiva, você pode entender o que tal estirpe reações pode jogar em cima do coração. Aquele que é rápido no gatilho, escreveu ele, é provável que culpar alguém, impulsivamente, por uma falha ou erro, quando seria mais sensato simplesmente para evitar ser muito perturbado com o que é feito e por conseguinte, é inevitável. Ele citou o grande escocês cirurgião, John Hunter. Dr. Hunter tinha uma doença cardíaca a si mesmo, e uma compreensão completa do efeito de forte emoção em seu coração. Ele disse que sua vida estava à mercê de qualquer um que poderia irritá-lo. E, de fato, a sua morte resultou de um ataque cardíaco causado por um ataque de raiva quando ele se esqueceu de disciplinar a si mesmo. Dr. Cooper conclui: sempre que um problema de negócio começa para irritar você ou você começa a ficar com raiva, deixar-se ir mancar tudo ao longo. Isto irá dissipar seu tumulto interior de montagem. O teu coração pede que seja permanentemente alojados em uma magra, alegre, homem plácido que inteligentemente frear seu desenvolvimento físico, mental e atividades emocional. Então, se você está abaixo do par, sugiro que você faça muito trabalho escrupuloso de autoanálise. Honestamente, se perguntar se você página 201 são abrigar qualquer má vontade ou ressentimento ou rancor, em caso afirmativo expulsá-los. Livrar-se deles sem demora. Eles não machucar ninguém. Eles não fazer mal à pessoa contra quem você mantém esses sentimentos, mas todos os dias e todas as noites de sua vida que estão comendo em você. Muitas pessoas sofrem pobre saúde não por causa do que eles comem, mas a partir do que está comendo eles. Males emocionais virar em cima mesmo, minando sua energia, reduzindo a sua eficiência, causando deterioração sua saúde. E é claro que desviar sua felicidade. Então percebemos hoje o efeito de padrões de pensamento sobre estados físicos. Percebemos que uma pessoa pode fazer-se doente pelo ressentimento. Sabemos que ele pode desenvolver vários tipos de sintomas fisiológicos por causa de um sentimento de culpa. Também pode mostrar sintomas físicos definidos como um resultado de medo e ansiedade. Sabemos que a cura foi obtida quando os pensamentos são alterados. Recentemente, um diagnosticador me disse de uma jovem mulher que estava admitida no hospital com uma temperatura de 102 graus. Ela teve um caso definitivo da artrite reumatoide. Suas articulações foram muito inchadas. A fim de estudar o caso minuciosamente, o médico não lhe deu medicação, exceto um leve sedativo para aliviar a dor. Após 2 dias, o jovem perguntou ao médico: quanto tempo vai eu estar nesta condição, e quanto tempo devo permanecer no hospital? Eu acho que devo dizer-lhe, respondeu o médico, que você vai provavelmente no hospital por cerca de 6 meses. Você quer dizer que será de 6 meses antes que eu possa me casar? Ela exigiu. Eu sinto muito, disse ele, mas não posso prometer nada melhor do que isso. 201. Página 202. Esta conversa aconteceu à noite. O próximo manhã a temperatura do paciente era normal e o inchaço havia desaparecido de suas articulações. Incapaz de explicar a mudança, o médico observou ela por alguns dias, então mandou casa. Em 1 mês, ela estava de volta no hospital na mesma condição como antes. Temperatura 102, inchaço nas articulações.
Aconselhamento revelou que seu pai insistiu para que ela se casar com um certo homem que seria um trunfo para ele em seu negócio Conexões. A menina amava o pai, queria fazer o que ele desejava, mas não quer se casar com um homem que ela não o fez ame. Então, sua mente subconsciente veio em seu socorro e em efeito deu-lhe a artrite reumatoide e a temperatura. O médico explicou ao pai que se ele forçar a o casamento de sua filha pode se tornar um inválido. Quando disse que ela não precisa ir em frente com o casamento, a menina de a recuperação foi rápida e permanente. Não fique com a ideia de que se você tem artrite você é casado para a pessoa errada. Este incidente ilustra apenas o efeito profundo de dor mental em condições físicas. Eu estava interessado em ler uma declaração por um psicólogo que crianças podem educar ódio de pessoas ao seu redor mais rapidamente do que eles podem pegar sarampo ou outras doenças infecciosas. O vírus do medo pode escavar profundamente em seu subconsciente e lá permanecer por toda a vida. Mas, acrescenta o psicólogo, felizmente, as crianças podem também pegar amor e bondade, fé e assim crescer e se tornar normal, crianças e adultos saudáveis. Em um artigo no The Lancet Journal, Constance J. Foster cita Dr. Edward Weiss, da Universidade de Temple Medical School, em um discurso para o Colégio Americano de Médicos em que o Dr. Weiss afirmou que as vítimas crônicas de 202, página 203 dores nos músculos e articulações podem estar sofrendo de criar um rancor latente contra alguém próximo a eles. Ele acrescentou que essas pessoas geralmente são totalmente inconscientes que suportam um ressentimento crônico. Para esclarecer qualquer possível mal-entendido, o autor continua: é necessário declarar enfaticamente que as emoções e os sentimentos são tão reais quanto os germes e não menos respeitável. A dor é o sofrimento resultante de doenças causada principalmente pelas emoções não são mais imaginário do que as provocadas por bactérias. Em nenhum caso o paciente conscientemente é a culpa para desenvolver a doença. Tal pessoas que não sofrem de qualquer doença da mente, mas em vez de uma desordem de seus sentimentos, muitas vezes ligada a um problema conjugal ou pai-filho. Neste mesmo artigo da revista a história é contada de um certo Sr. que veio para o escritório do médico reclamando de um irrompendo em suas mãos, que foi diagnosticado como eczema. O médico encorajou o Sr. para falar sobre si mesma. Ele desenvolvido que ela era uma pessoa muito rígida. Seus lábios estavam fino e inflexível. Ela também foi a artrite. O médico enviou a Sr. a um psiquiatra que viu logo que não havia alguma situação irritante em sua vida que ela estava traduzindo para o exterior sob a forma de uma erupção na pele, tendo, deste modo, na sua própria pessoa o desejo de arranhar alguma coisa ou pessoa. O médico, finalmente, colocara ela sem rodeios. O que está comendo você? Ele perguntou. Você está irritado com alguma coisa, não é? Ela endureceu-se como uma vareta e marchou para a direita fora do escritório, então eu sabia que eu ia acertar um alvo muito de perto para o conforto. Há poucos dias depois, ela voltou. Devido à agonia da eczema, ela estava pronta para me deixar ajudá-la, mesmo que ela queria dizer teve de desistir de um ódio. Acabou por ser uma linha de família sobre um testamento com a Sr. sentindo que tinha sido tratado injustamente por um irmão mais novo. 203. Página 204. Quando ela se livrou da hostilidade, ela ficou bem, e quando ela fez as pazes com seu irmão, no prazo de 24 horas o eczema desapareceu. Que existe mesmo uma relação entre emocional perturbação e do resfriado comum é indicado pelo Dr. L.J. Saul, da Universidade da Pennsylvania School Medical, que fez um estudo sobre este assunto.
Os distúrbios emocionais são acreditados para afetar o sangue e circulação nos forros do nariz e da garganta. Eles também afetam as secreções glandulares. Esses fatores tornam o mucomembranas mais suscetíveis a ataques de vírus do resfriado ou infecção bacteriológica. Dr. Edmund P. Fowler, Jr., da Faculdade da Universidade de Colômbia de Médicos e Cirurgiões, declarou: há que resfriados desenvolver nos estudantes de medicina na época de seus exames e constipações, que se desenvolvem em muitas pessoas, antes ou depois de uma viagem. Resfriados desenvolver em donas de casa quando eles devem cuidar de uma grande família. E muitas vezes se vê um frio desenvolver em um paciente quando chega a sua mãe de lei para viver na casa, e ela muitas vezes desaparece quando ela vai embora. Dr. Fowler não especificar os efeitos sobre a mãe de lei de uma nora, ou filho de lei. Talvez ela tenha um frio também. Um dos casos Dr. Fowler reportagens sobre a 25 salesianos de idade. Quando visitou seu escritório tinha o nariz abafado, o revestimento era vermelho e congestionado, e ela sofreu a partir de uma dor de cabeça e uma temperatura amena. Estes sintomas persistiu por quase 2 semanas. Questionando o divulgado que eles tinham começado algumas horas depois de uma briga violenta com seu noivo. Os tratamentos locais esclarecido o frio, mas a jovem estava de volta em algumas semanas com outro ataque. Desta vez, os problemas tinham começado após uma discussão com o açougueiro. De novo tratamentos locais trouxe alívio. Mas a menina continuou a ter 204, página 205 resfriados recorrentes, e cada vez que eles foram rastreados para um ajuste de raiva. Finalmente Dr. Fowler foi capaz de convencer a menina que seu mau humor estava na raiz de seus sintomas de resfriado crônicas. Quando ela aprendeu a levar uma existência mais calma, seus espirros e fungadas desapareceu. E, no entanto, as pessoas ainda pensam que quando a Bíblia diz que você não parou de ir ou de ficar com raiva que ele é o conselho teórico. A Bíblia não é teórico. É o nosso maior livro da sabedoria. Isto é repleto de conselhos práticos para a vida e para a saúde. Raiva, ressentimento, culpa e deixá-lo doente, os médicos modernos dizem-nos, o que prova mais uma vez que o livro mais apto a dar em bem-estar pessoal é a Bíblia Sagrada, negligenciado por muitos ou considerado por eles como puramente um livro religioso e certamente como um que não é prático. Não é de admirar mais cópias são lidos do que todos os outros livros. Isso porque, neste livro, descobrir não apenas o que está errado com a gente, mas como corrigi-lo também. Dr. Fowler chama a atenção para os resfriados emocionais sofridos por crianças que se sentem inseguros. Ele relata que muitos casos de resfriados crônicos ocorrem em crianças que vêm de quebrado casas. Uma criança mais velha tem muitas vezes respiratória recorrente infecção quando um novo bebê nasce, porque ele se sente negligenciado e ciumento. Um menino de 9 anos de idade teve um extremamente ditatorial pai e uma mãe indulgente. O conflito entre o rigor de um dos pais e da leniência do outro obviamente estava perturbando para a criança. Ele particularmente temido punição por seu pai. Este menino sofreu por vários anos de tosses contínuas e coriza. Notou-se que o constipações desapareceu quando ele foi para o acampamento Evaí de seus pais. Desde a irritação, a raiva, ódio, ressentimento e tem como um poderoso efeito na produção de problemas de saúde, o que é o antídoto. Obviamente, é para encher a mente com as atitudes de boa vontade, perdão, fé, amor e espírito de imperturbabilidade. E como é que realizou? A seguir estão alguns práticos 205, página 206 sugestões. Eles têm sido utilizados com sucesso por muitos contra-atacando especialmente a emoção da raiva.
A aplicação coerente destas sugestões podem produzir sentimentos de bem-estar. 1. Lembre-se que a raiva é uma emoção, e uma emoção é sempre quente, mesmo quente. Portanto, para reduzir uma emoção, legá-lo. E como você resfriá-lo? Quando uma pessoa fica com raiva, os punhos tendem a apertar, a voz se eleva na estridência, músculos tensos, o corpo torna-se rígida. Psicologicamente você é pronta para a luta, a adrenalina dispara através do corpo. Este é a idade das cavernas, ressaca no sistema nervoso. Ou seja, deliberadamente opor calor dessa emoção com coolness, congelá-lo para fora. Deliberadamente, por um ato de vontade, manter as mãos do apertamento. Mantenha seus dedos retos. Deliberadamente reduzir o seu tom. Trazê-lo para baixo para um sussurro. Lembre-se disso, é difícil argumentar em um sussurro. Slump em uma cadeira, ou mesmo deitar-se, se possível. É muito difícil conseguir mentir louco baixa. 2. Diga em voz alta para si mesmo: não seja um tolo. Isso não vai me pegar em qualquer lugar, então ignorá-lo. Naquele momento, ele pode ser um pouco difícil orar, mas experimentá-lo de qualquer maneira. Pelo menos, evocar uma imagem de Jesus Cristo em sua mente e tentar pensar nele louco assim como vocês são. Você não pode fazê-lo, e o esforço servirá para perfurar os seus emoções com raiva. 3. Uma das melhores técnicas para se refrescar raiva era a sugerida pela Sra. Grace Orsler. Ela anteriormente empregada no usual contar até 10 técnica, mas passou a notar que as 10 primeiras palavras da oração do Senhor funcionou melhor. A nossa Pai que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando irritado, dizer que 10 vezes isso a raiva perderá seu poder sobre você. 4. A raiva é um grande termo que expressa o acumulado veemência de uma infinidade de pequenas irritações. Estes irritações, cada vez pequenos, por si só, tendo reunido vigor 206, página 207 pelo motivo de que está a ser adicionado aos outros, finalmente chama diante de uma fúria que muitas vezes nos deixa envergonhados de nós mesmos. Portanto, faça uma lista de tudo que o irrita. Nunca importa quão insignificante que seja ou quão tola cada um é, listá-lo da mesma forma. O propósito em fazer isso é secar os minúsculos riachos que alimentam o grande rio de raiva. 5. Faça com que cada irritação separado um objeto especial de oração. Obter uma vitória sobre cada um deles, um de cada vez. Em vez de tentar destruir toda a sua raiva, que, como já ressaltado, é uma força consolidada, snipa afastado pela oração cada aborrecimento que alimenta a sua raiva. Desta forma, você vai enfraquecer a sua raiva ao ponto onde atualmente você vai ganhar o controle sobre-lo. 6. Treine-se para que cada vez que você sentir a onda de raiva você diz: isso é realmente vale o que está fazendo comigo emocionalmente. Eu vou fazer papel de bobo. Eu vou perder os amigos. A fim de obter o efeito completo desta técnica, prática dizendo para si mesmo algumas vezes todos os dias, nunca vale a pena para obter trabalhou um louco sobre qualquer coisa. Também afirmar: não vale a pena gastar os 1000 no valor da emoção na irritação de 5 centavos. 7. Quando uma situação sentimento surge, obtê-lo endireitado o mais rápido possível. Não se lamentem sobre ele por um minuto mais do que você pode ajudar. Fazer algo sobre isso. Não permita-se ficar de mau humor ou entrar em autopiedade. Não lastimar em torno de pensamentos rancorosos. No minuto em que seus sentimentos são mágoa, fazer exatamente como quando você machuca o dedo. De imediato aplicar a cura. A menos que você faça, a situação pode tornar-se distorcida fora de qualquer proporção.
Então, coloque um pouco de iodo espiritual sobre a dor de uma vez com uma oração de amor e perdão. 8. Aplique drenagem e agrava sua mente. Ou seja, abrir o seu mente e deixar o agravo fluir para fora. Ir para alguém que você confia e despeja para ele até que não é um vestígio de que permanece dentro. 207. Página 208. Você. Então esqueça. 9. Basta começar a rezar para a pessoa que tem prejudicado os seus sentimentos. Continue até que você se sinta a malícia desaparecendo. Às vezes você pode ter que orar por um bom tempo para conseguir que resultado. Um homem que tentou este método me disse que ele mantinha em conta o número de vezes que ele precisava orar até o agravo à esquerda e paz veio. Foi exatamente 64 vezes. Ele literalmente rezou-lo para fora de seu sistema. Esse é garantido positivamente a trabalhar. 10. Diga que esta pequena oração, que o amor de Cristo encher o meu arte em seguida, adicione a seguinte linha, que o amor de Cristo para inserir o nome do outro, inundar a minha alma para isso, quero dizer isso. Ou pedir para dizer isso, e você vai obter alívio. 11. Na verdade, seguir os conselhos de Jesus para perdoar 70 vezes 7. Para ser literal, isso significa 490 vezes. Antes de ter perdoado uma pessoa que muitas vezes você vai estar livre de ressentimento. 12. Por último, este indisciplinado desejo primitivo selvagem em você que as chamas para a superfície só pode ser domado, permitindo Jesus Cristo para assumir o controle. Portanto, concluir esta lição dizendo para Jesus Cristo, mesmo que você pode converter o moral da pessoa, então agora eu peço para converter os meus nervos. Como você dá poder sobre os pecados da carne, então me dê o poder sobre os pecados da disposição. Traga meu temperamento sob sua controle. Dá-me a tua paz, cura em meu sistema nervoso bem como em minha alma. Se você estiver cercada por temperamento, repita o acima oração 3 vezes todos os dias. Pode ser aconselhável imprimi-lo em um cartão e colocá-lo em sua mesa, ou acima do pia da cozinha, ou em seu bolso. 208. Página 209. Capítulo 13. Ingresso de novos pensamentos pode refazer você. Um dos fatos mais importantes e poderosos sobre você se expressa na seguinte declaração do William James, que foi um dos homens mais sábios a América produziu. William James disse: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando suas atitudes mentais. Como você pensa, assim será você ser. Então lave todos os velhos, cansados, pensamentos desgastados. Preencha o seu mente com frescos, novos pensamentos criativos de fé, amor e bondade. Por esse processo, você pode realmente refazer sua vida. E onde você encontra tais pensamentos? Personalidade refazer. Eu sei que um executivo de negócios, um homem modesto, mas o tipo de indivíduo que nunca é derrotado. Não tem problema, nenhum contratempo, não oposição sempre recebe-lo para baixo. Ele simplesmente ataca cada dificuldade com uma atitude otimista e uma certeza de confiança que vai dar certo, e, de alguma forma estranha, ele sempre faz para ele. Ele parece ter um toque mágico em vida, um toque que nunca falha. Devido a essa característica impressionante, este homem sempre me interessava. Eu sabia que havia uma explicação definitiva de sua sendo desta forma claro, queria ouvir a sua história, mas em vista da sua modéstia e discrição que não foi fácil para persuadi-lo a falar sobre si mesmo. Um dia, quando ele estava de bom humor, ele me disse o seu segredo, um segredo incrivelmente simples, mas eficaz. Eu estava visitando sua planta, um moderno, estrutura apto a dar-te muito do que ar-condicionado.
últimas do tipo máquinas e métodos de produção de torná-lo uma fábrica de grande eficiência. Relações trabalhistas parecem como quase perfeito como é possível entre os seres humanos imperfeitos. Um espírito de boa 209, página 210 vai permeia toda a organização. Seu escritório é ultramodernistical e decorado e mobiliado com secretárias bonitas, tapetes e painéis com madeiras exóticas. O esquema de decoração é 5 cores surpreendentes misturados juntos agradavelmente. Tudo em tudo que a última palavra é, em seguida tão eu. Imagine, então, a minha surpresa ao ver em seu altamente polido branco morno mesa uma cópia maltratada velho da Bíblia. Ele era o único objeto de idade dos quartos ultramodernos. Eu comentou sobre essa aparentemente estranha inconsistência. Esse livro, ele respondeu, apontando para a Bíblia, é o mais apto date coisa nesta planta. Equipamento desgasta e estilos de decoração mudar, mas que o livro está tão à frente de nós que nunca sai de moda. Quando eu fui para a faculdade, minha boa mãe cristã me deu que a Bíblia com a sugestão de que se eu iria ler e praticar seus ensinamentos, eu aprender a passar pela vida com sucesso. Mas eu pensei que ela era apenas uma simpática velhinha, ele chocolate, na minha idade, ela parecia antiga, ela não era realmente, e o humor dela, peguei a Bíblia, mas por anos praticamente nunca olhei para ele. Eu pensei que eu não precisava disso. Bem, Elisângeli continuou. Eu era um narcótico. Eu fui idiota. Eu tenho minha vida em uma terrível confusão. Tudo correu mal, principalmente porque eu estava errado. Eu fui pensando errado, agindo errado, fazendo de errado. Eu obtive sucesso em nada, falhou em tudo. Agora eu percebo que a minha problema principal era o pensamento errado. E foi negativo, ressentido, arrogante, teimoso. Ninguém poderia me dizer nada. Eu achava que sabia tudo. Eu estava cheio de queixas em todo o mundo. Não é de admirar que ninguém gostava de mim. Eu certamente fui um vachurute. Então passou a história lúgubre. Uma noite em passando por algum 210, página 211 Papers, continuou ele, me deparei com a muito esquecido Bíblia. Ele trouxe memórias antigas e eu comecei a esmoleia. Você sabe, é estranho como as coisas acontecem. Como em apenas um momento de piscar de vez tudo se torna diferente. Bem, como eu li, uma frase saltou para mim, uma frase que mudou a minha vida, e quando digo mudou, quero dizer, mudou. A partir do minuto em que eu leio a frase tudo tem sido diferente, tremendamente diferente. O que é uma belíssima sentença. Eu queria saber, e ele citou lentamente, o Senhor é a força da minha vida, neste a minha confiança. Salmo 27. 13 Eu não sei porque uma linha me afetou assim, continuou ele, mas ele fez. Agora eu sei que eu era fraco e um fracasso, porque eu não tinha fé, sem confiança. Fiquei muito negativo, um derrotista. Alguma coisa aconteceu dentro da minha mente. Eu acho que eu tinha o que eles chamam de uma experiência espiritual. Meu padrão de pensamento passou de negativo para positivo. Eu decidi colocar a minha fé em Deus e sinceramente fazer o meu melhor, tentando seguir os princípios delineados na Bíblia. Como eu fiz isso, eu comecei a se apossar de uma nova conjunto de pensamentos. Comecei a pensar de forma diferente. Com o tempo, meu velho pensamentos de fracasso foram expelidos por esta nova espiritual experiência e um influxo de novos pensamentos, mas gradualmente realmente me refeito. Assim, concluiu a história deste homem de negócios. Ele alterou a sua pensando, e os novos pensamentos que fluíam em deslocou velhos pensamentos que tinha sido de derrotá-lo e sua vida foi mudado. Este incidente ilustra um fato importante sobre o ser humano natureza.
Você pode pensar o seu caminho para o fracasso e infelicidade, mas você também pode pensar o seu caminho para o sucesso e felicidade. O mundo em que você vive não é determinado principalmente pelas condições e circunstâncias externas, mas por pensamentos que habitualmente ocupam sua mente. Lembre-se das sábias palavras de Marcos Aurelius, um dos grandes pensadores da antiguidade, que 211, página 212 disse: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Tem-se dito que o homem mais sábio que já viveu em América era Ralph Waldo Emerson, o sábio de Concórdia. Emerson declarou: "Um homem é o que ele pensa sobre o dia todo." Grandes. Um psicólogo famoso diz: "Há uma profunda tendência em a natureza humana para se tornar exatamente como o que você habitualmente se imagina ser." Tem sido dito que os pensamentos são coisas, que eles realmente possuem o poder dinâmico. Julgado pelo poder que exercem, pode-se aceitar prontamente tal apreciação. Você pode realmente achar-se dentro ou fora de situações. Você pode fazer-se mal com os seus pensamentos e por isso mesmo que você pode tornar-se bem com o uso de uma forma diferente e cura tipo de pensamento. Pense um jeito e você atrai condições que esse tipo de pensamento indica. Pensar uma outra maneira e você pode criar um conjunto completamente diferente de condições. Condições são criados por pensamentos muito mais poderosamente do que criar pensamentos. Pense positivamente, por exemplo, e você posta em movimento positivo forças que trazem resultados positivos para passar. Pensamentos positivos criar em torno de si uma atmosfera propícia para o desenvolvimento de resultados positivos. Pelo contrário, pensa pensamentos negativos e criar em torno de si um ambiente propício para o desenvolvimento de negativos resultados. Para alterar as suas circunstâncias, primeiro começar a pensar de forma diferente. Não aceite passivamente circunstâncias insatisfatórias, mas formar uma imagem em sua mente de circunstâncias como deveriam ser. Mantenha essa imagem, desenvolvê-lo com firmeza em todos os detalhes, acredito nele, orar sobre isso, trabalhar para isso, e você pode realizá-la de acordo com a imagem mental que enfatizou em sua positiva pensar. 212. Página 213. Esta é uma das maiores leis do universo. Fervorosamente fazer. Eu gostaria de ter descoberto-lo como um homem muito jovem. Amanheceu em cima de mim e muito mais tarde na vida eu encontrei-o para ser um dos o maior, se não a minha maior descoberta, fora do meu relacionamento com Deus. E, num sentido profundo desta lei é um fator no relacionamento de um com Deus, porque os canais de Deus alimentação a personalidade. Esta grande lei brevemente simplesmente indicado é que se você pensar em termos negativos que você vai obter resultados negativos. Se você pensa em termos positivos que você vai conseguir resultados positivos. Esse é o simples fato de que está na base de uma lei surpreendente de prosperidade e sucesso. Em 3 palavras, acredite ter sucesso. Aprendi essa lei de forma muito interessante. Alguns anos atrás, um grupo de nós consiste em Lovell Thomas, o capitão Ed Rickenbacker, Branch Rickey, Raymond Thornburg e outros estabeleceram uma revista inspirada de autoajuda chamado Guide Posts. Esta revista tem uma dupla função. Em primeiro lugar, ao relacionar histórias de pessoas que através de sua fé têm superar as dificuldades, ele ensina técnicas de vida vitoriosa, a vitória sobre o medo, sobre as circunstâncias, ao longo obstáculos, mais ressentimento. Ela ensina fé sobre todos os tipos de negativismo. Em segundo lugar, como uma organização sem fins lucrativos, não sectário, publicação Interfé, ela ensina o grande fato de que Deus está no fluxo da história e que esta nação foi fundada sobre a crença em Deus e suas leis.
A revista lembra seus leitores que a América é o primeiro grande nação na história a ser estabelecido numa definitivamente premissa religiosa de que, se não mantê-lo assim que as nossas liberdades irá deteriorar-se. Mr. Raymond Thornburg como editora e eu como editor, começando a revista não tinha apoio financeiro para subscrevê-lo. Foi iniciado na fé. Na verdade, seus primeiros escritórios estavam em 213, página 214 quartos acima de um supermercado, na pequena aldeia de Pavling, New York. Houve uma máquina de escrever emprestada, alguns raquítico cadeiras, e isso era tudo. Todos, exceto uma grande ideia e grande fé. Lentamente, uma lista de assinaturas de 25.000 desenvolvido. O futuro parecia promissor. De repente, um fogo-noite estourou, e dentro de uma hora, a editora foi destruída e com ela, a lista total de assinantes. Foolishly nenhuma lista duplicado tinha sido feito. Lovell Thomas, patrono leal e eficiente de Guide Posts desde o início, mencionou esta triste circunstância em sua transmissão de rádio e, como resultado, logo teve 30.000 assinantes, praticamente todos os antigos e muitos novos. A lista subscrição ascendia a cerca de 40.000, mas os custos aumentou ainda mais rapidamente. A revista, que tem sempre ser vendido por menos de custos, a fim amplamente a disseminar a mensagem, era mais caro do que antecipou e fomos confrontados com dificuldades financeiras problemas. De fato, em um tempo que parecia quase impossível continua. Nesta conjuntura que convocou uma reunião, eu tenho certeza que você nunca participou de uma reunião mais pessimista, negativo, desanimador. Ele pingava com pessimismo. Onde estávamos indo para obter o dinheiro para pagar nossas contas? Descobrimos formas de roubar Peter para pagar Paulo. Desânimo completo cheio nossas mentes. A mulher tinha sido convidado para este encontro a quem todos nós mais altamente considerado. Mas uma razão pela qual ela foi incluída nesta reunião foi porque, em uma ocasião anterior, ela tinha contribuído com os 2.000 a ajudar a inaugurar Guide Posts revista. Esperava-se que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Mas desta vez ela deu-nos algo de mais valor do que dinheiro. Como esta reunião sombrio progrediu, ela permaneceu em silêncio por 214, página 215 muito tempo, mas finalmente disse: eu suponho que você faria deputados como eu para fazer uma outra contribuição financeira. Eu poderia muito bem colocá-lo fora de sua miséria. Eu não estou indo para dar-lhe outro cento. Isso não nos colocou para fora de nossa miséria. Pelo contrário, ele colocou-nos mais profundamente na nossa miséria. Mas, continuou ela, eu te darei você algo muito mais valioso do que dinheiro. Isto surpreendeu-nos, pois não poderia imaginar nada de mais valor do que o dinheiro nas circunstâncias. Eu vou te dar uma ideia, ela continuou, criativo ideia. Bem, pensamos em nós mesmos sem entusiasmo, como pode nós pagamos nossas contas com uma ideia? Ah, mas uma ideia é exatamente o que vai ajudá-lo a pagar as contas. Cada realização neste mundo foi projetado pela primeira vez como criativo ideia. Primeiro a ideia, então a fé nele, em seguida, os meios de implementar a ideia. Esse é o caminho de sucesso continua. Agora, ela disse, aqui é a ideia. O que é o seu presente apuros? É que você não tem tudo. Você não tem dinheiro. Você falta assinantes. Você não possui equipamento. Você faltam ideias. Você falta coragem. Porque vocês não têm todos esses requisitos. Simplesmente porque você está pensando falta. Se você acha que falta você criar as condições que produzem um estado de falta.
Por este mentais ênfase constante sobre o que falta, você frustrou as forças criativas que podem dar impulso ao desenvolvimento de guideposts. Você tem trabalhado duro do ponto de vista de fazer muitas coisas, mas você não conseguiu fazer a única coisa mais importante que vai emprestar energia a todos os seus outros esforços. Você não ter empregado positivo a pensar. Em vez disso, você tem pensado em termos de falta. Para corrigir essa situação, reverter o processo mental e 215, página 216, começar a pensar prosperidade, realização, sucesso. Isso vai requer prática, mas isso pode ser feito rapidamente se quiserem demonstrar fé. O processo consiste em visualizar. Isto é, para ver guideposts em termos obtenção de sucesso. Criar uma imagem mental de guideposts como um grande magazine, varrendo o país. Visualize um grande número de inscritos, todos lendo avidamente este material de inspiração e lucrando assim. Crie uma imagem mental de vida sempre alterado pela filosofia de conquista que guideposts ensina mensal em suas questões. Não segure imagens mentais de dificuldades e fracassos, mas levantar sua mente acima deles e visualizar poderes e realizações. Quando você leva seus pensamentos para a área de realização visualizado, você olhar para baixo sobre os seus problemas em vez de a partir de baixo para eles assim, você recebe um muito mais encorajador vista deles. Sempre subiu por cima de seus problemas. Nunca aproxime um problema abaixo. Agora deixe-me continuar mais, disse ela. Quantos assinantes que você precisa neste momento para continuar? Nós pensamos rapidamente e disse. 100.000. Tivemos 40.000. Tudo bem, disse ela com confiança, que não é difícil. É fácil. Visualize 100.000 pessoas sendo criativamente ajudado por esta revista e você vai tê-los. Na verdade, o minuto você pode vê-los em sua mente, você vai tê-los. Ela se virou para mim e disse: Norman, você pode ver 100.000 assinantes neste minuto. Olhe lá, olhar para a frente de você. No olho da sua mente que você pode vê-los. Eu não estava convencido, como ainda, eu disse que sim, em dúvida. Bem, talvez sim, mas eles parecem muito Jim para mim. Ela estava um pouco desapontado comigo, eu pensei, o que ela pediu, 216. Página 217. Você não consegue visualizar imaginativamente 100.000 assinantes. Eu acho que a minha imaginação não estava funcionando muito bem, porque todos eu podia ver era o suficiente, mas real 40.000. Em seguida, ela se virou para o meu velho amigo Raymond Thornburg, que tem sido abençoado com uma personalidade gloriosamente vitorioso, e ela disse, chamando pelo seu apelido, Pinky, você pode visualizar 100.000 assinantes. Eu duvidava que Pinky iria vê-los. Ele é uma borracha fabricante que dá o seu tempo livre a partir de sua própria de negócios para ajudar a promover este inspirado, sem fins lucrativos revista, e você não iria normalmente pensar que uma borracha fabricante iria responder a esse tipo de pensamento. Mas ele tem a faculdade da imaginação criadora. Notei pelo olhar fascinado em seu rosto que ela tinha dele. Ele estava olhando em frente com mais um olhar de espanto quando ela perguntou. Você vê os 100.000 assinantes? Sim, ele gritou com entusiasmo. Sim, eu vê-los. Eletrificado, eu exigi, onde? Apontá-los para mim. Então eu, também, começou a visualizá-los. Agora, continuou nosso amigo, vamos inclinar nossas cabeças e juntos agradecer a Deus por nos dar 100.000 assinantes. Sinceramente eu pensei que estava empurrando o Senhor bastante difícil, mas foi justificada por um versículo na Bíblia onde diz: E todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, haveis de recebê-los.
Mateus 21:22, isso significa que quando você reza para alguma coisa, ao mesmo tempo visualizar o que você ora por. Acredite que, se for da vontade de Deus e vale a pena, não egoisticamente procurado, mas para o bem humano, que é a que momento dado. 217. Página 218. Se você tem dificuldade em seguir este raciocínio, deixe-me dizer que a partir daquele momento até o presente escrito Guide Posts nunca faltou para nada. Foi encontrado amigos maravilhosos e teve apoio mútuo. Tem sido capaz sempre de cumprir as suas contas, compra de equipamentos necessários, finanças em si, e como eu escrevo estas palavras Guide Post está chegando ao marca de 500 mil e mais assinaturas estão chegando regularmente, às vezes até 3 ou 4 mil por dia. E recitar este exemplo não para fins de publicidade Guide Posts, embora eu recomendo vivamente esta revista para todos os meus leitores, e se você gostaria de ser um assinante, escrever a Guide Posts, Pavling, New York, para obter informações. Vou primeiro contar a história porque eu estava impressionado por esta experiência, percebendo que eu tinha topado com uma lei tremenda de vitória pessoal. E decidiu aplicá-lo posteriormente aos meus próprios problemas e onde quer que eu tenha feito isso pode relatar um resultado maravilhoso. Onde quer que eu deixei de fazer isso, eu tenho grandes resultados não atendidos. É tão simples como isto, coloque o seu problema nas mãos de Deus. Em seus pensamentos superar o problema para que você olhe para baixo sobre ela, não para cima para ele. Teste de acordo com a vontade de Deus. Isso é, não tente obter sucesso de algo que está errado. Se que é direito moral, espiritual e eticamente. Você pode nunca obter um resultado correto de um erro. Se o seu pensamento é errado e não certo e nunca pode estar certo modo desde que seja errada. Se é errado na essência ele é obrigado a estar errado no resultado. Portanto, esteja certo de que é certo, em seguida, mantenha-o em nome de Deus e visualize um grande resultado. Mantenha a ideia de prosperidade, de realização, e de realização firmemente fixado em sua mente. Nunca entreter uma falha pensava. Se um pensamento negativo da derrota entrar em sua mente, expulsá-lo através do aumento da afirmação positiva. Afirme em voz alta. Deus está me dando agora 218. Página 219. Sucesso. Ele agora está me dando realização. A visão mental que você crie e mantenha firmemente na consciência será atualizado, se você continuamente afirmá-lo em seus pensamentos e se você trabalhar de forma diligente e eficaz. Este processo criativo é simplesmente declarou, visualizar, priorize e, finalmente, concretizar. As pessoas em todas as esferas da vida que realizam notável realizações saber o valor dessa lei em sua experiência. Henry J. Kaiser disse-me que uma vez que ele estava construindo uma levee ao longo de um rio, e houve uma grande tempestade e inundação que enterrou toda a sua maquinaria de terraplenagem e destruiu o trabalho que tinha sido feito. Após sair para observar os danos depois que a água baixou, ele encontrou seus trabalhadores que estão em torno e olhando para a lama e máquinas enterrado. Ele apareceu no meio deles e disse com um sorriso: "Por que você está tão triste? Você não vê o que aconteceu?" Eles perguntaram: "A nossa máquinas está coberto de lama." "Que lama?" Ele perguntou alegremente. "O lama." Eles repetiram com espanto. "Olhar em volta você. É um mar de lama." "Oh," ele riu. "Eu não vejo qualquer lama." "Mas como você pode dizer isso?" perguntaram-lhe. "Por quê?" disse Kaiser, "eu estou olhando para um azul claro céu, e não há lama até lá. Só a luz do sol, eu nunca vi qualquer lama que pode ficar contra o sol."
Em breve ele será secou, e então você será capaz de se mover suas máquinas e começar tudo de novo. Como direito que ele é. Se os seus olhos estão olhando para baixo na lama 219, página 220 e você sente uma sensação de fracasso, você criará a derrota para si mesmo. Visualização otimista combinado com a oração e fé, inevitavelmente atualizar conquista. Outro amigo meu, que começou a partir do mais humilde começos, tem realizado algumas conquistas notáveis. Eu lembre-se ele em seus tempos de escola como um estranho, desinteressante, menino país muito tímido. Mas ele teve caráter e um dos cérebros mais agudos que já encontrei. Hoje mesmo ele é um homem de destaque na sua linha. Perguntei-lhe: o que é o segredo do seu sucesso? As pessoas que trabalharam comigo ao longo dos anos e a oportunidade ilimitada dado qualquer menino nos Estados Unidos of America, ele respondeu. Sim, eu sei que é verdade, mas eu tenho certeza que você deve ter alguma técnica de pessoal, e eu estaria interessado em tê-lo, eu disse. Tudo está em como você pensa sobre os problemas, ele respondeu. Eu atacar um problema e agite-o em pedaços com minha mente. Eu coloco todo o poder mental que eu tenho sobre ele. Em segundo lugar, peço sobre isso muito sinceramente. Em terceiro lugar, eu pinto uma imagem mental de sucesso. Em quarto lugar, eu sempre me pergunto: o que é a coisa certa a fazer? Disse ele, nada será certo se estiver errado. Nada não que é errado nunca vai dar certo. Em quinto lugar, eu dar-lhe tudo que eu tenho. Mas deixe-me enfatizar novamente, concluiu ele, se você é pensando derrota, mudar seus pensamentos de uma vez. Ter novos e pensamentos positivos. Isso é primário de base na superação de dificuldades e em conseguir. Neste exato momento, enquanto você lê este livro, ideias potenciais são na sua cabeça. Ao lançar e desenvolver essas ideias que você pode resolver o seu problema financeiro, a sua situação de negócios, você pode cuidar de si mesmo e sua família, e alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Um fluxo constante e uso prático desses pensamentos criativos pode refazer sua vida e você junto com ele. 220, página 221. Houve um tempo em que eu tolerado a ideia tola de que não há nenhuma relação entre fé e prosperidade, que é quando se falava de religião que ele nunca deve relacioná-la com realização, que tratava-se apenas com a ética e a moral ou valores sociais. Mas agora eu percebo que tal limites de ponto de vista ao poder de Deus e para o desenvolvimento do indivíduo. A religião ensina que existe um poder tremendo no universo e que esse poder pode habitar em personalidade. É um poder que pode explodir toda derrota e levantar uma pessoa acima de tudo situações difíceis. Vimos a demonstração da energia atômica. Nós sabemos existe essa energia surpreendente e enorme no universo. Essa mesma força de energia reside na mente humana. Nada no mundo é maior do que a mente humana em potencial poder. A média individual é capaz de muito maior realização do que ele jamais realizado. Isso é verdade, independentemente de quem está lendo esta declaração. Quando você realmente aprender a libertar-se, você vai descobrir que sua mente contém ideias de tal valor criativo que você precisa, não falta nada. Através da utilização plena e adequada do seu poder estimulada pelo poder de Deus, você pode fazer a sua vida bem-sucedido. Você pode fazer praticamente qualquer coisa de sua vida. Nada, você vai acreditar ou irá visualizar, qualquer coisa que você vai orar por e trabalhar. Olhe profundamente em sua mente. Que incrível maravilhas estão lá. Seja qual for a sua situação pode ser, você pode melhorá-lo. Primeiro, aquietar sua mente para que inspirações pode subir de suas profundezas. Acredite que Deus está agora a ajudar você. Visualize conquista.
Organize a sua vida em uma base espiritual, para que Deus princípios funcionam dentro de você. Segure firmemente em sua mente uma imagem não de fracasso, mas de sucesso. Fazer essas coisas e pensamentos criativos fluirá livremente de sua mente. Isto é página 222 Direito incrível, que pode mudar a vida de qualquer pessoa, incluindo seu próprio. Um influxo de novos pensamentos pode refazer você independentemente de todas as dificuldades que você agora pode enfrentar, e eu repeti, todas as dificuldades. Em última análise, a razão básica uma pessoa deixa de viver uma vida criativa e bem-sucedida é por causa do erro dentro dele mesmo. Ele acha errado. Ele precisa para corrigir o erro nas seus pensamentos. Ele precisa para praticar o pensamento correto. Quando o dia 23 Salmo diz: Ele me guia pelas veredas da justiça, que não significa apenas os caminhos da bondade, mas os caminhos da direitamente também. Quando Isaías diz: Deixe o ímpio abandone o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, Isaías 55. 7, que não só significa que uma pessoa é afastar-se do mal e fazer o bem, mas que ele está a mudar a sua pensar a partir de errado para a direita, do erro para a verdade. O grande segredo de estar bem-sucedido é o de reduzir a quantidade de erro na si mesmo e aumentar a quantidade de verdade. Uma entrada de novo. Pensamentos direita saúde ladem através da mente criativa afeta as circunstâncias da vida, pois a verdade sempre produz procedimentos corretos e resultados, portanto, certas. Anos atrás, eu conheci um rapaz que por um tempo foi um dos as falhas mais completos de personalidade em toda a minha experiência. Ele tinha uma personalidade agradável, mas ele falhou em tudo. Uma pessoa iria empregá-lo e ser entusiasta sobre ele, mas em breve o seu entusiasmo se refrescara e foi não muito tempo até que ele estava fora dessa posição. Este padrão de falha foi repetido várias vezes. Ele foi um fracasso como pessoa bem como um empregado. Ele perdeu conexões com tudo. Ele simplesmente não conseguia fazer nada direito, e ele costumava me perguntar: o que há de errado comigo que tudo corra de errado? Ainda assim, ele tinha um monte de presunção. Ele era arrogante e presunçoso, e tinha o hábito irritante de culpar todos, mas a si mesmo. Algo estava errado com todos os escritórios com os quais ele era 222. Página 223 conectado ou qualquer organização que o emprega. Ele culpou todos os outros por seus fracassos, nunca a si mesmo. Ele nunca iria olhar para dentro de si mesmo. Nunca lhe ocorreu que nada poderia estar errado com ele. Uma noite, porém, ele queria falar comigo, e como eu tinha para fazer um percurso de cerca de uma centena de milhas para fazer um discurso, ele dirigia e volta comigo. No nosso regresso paramos ao longo de cerca de meia-noite em rodovia de ficar por um hambúrguer e um copo de café. Eu não sei o que havia no hambúrguer sanduíche, mas desde esse incidente, tive um novo respeito pela hambúrgueres, de repente, ele gritou: Eu tenho isso. Eu tenho it. Você tem o quê? Eu perguntei com espanto. Eu tenho a resposta. Agora eu sei qual é o problema comigo. É que tudo dá errado comigo porque eu mesmo sou errado. Bati minha mão em suas costas e disse: Rapaz, você é a última no seu caminho. Ora, é tão clara como um cristal, disse ele. Eu estive pensando errado, e como resultado eu criei errados resultados. Por esta altura estávamos fora no pé ao lado de louar meu carro, e eu disse a ele: Harry, você deve dar um passo mais e pedir a Deus para torná-lo direito para dentro. Citei esta passagem da Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, obter a verdade em sua mente e você estará livre de seus fracassos. Ele se tornou um seguidor praticando entusiástico de Jesus Cristo.
Através da fé real e uma completa mudança de pensamentos e hábitos pessoais, pensar errado e agir errado eram removidos de sua natureza. Ele endireitou, através do desenvolvimento 223, página 224, um padrão de direito, ou justiça, em vez de um padrão de erro. Quando ele foi feito certo, então tudo começou a dar certo para ele. A seguir, estão 7 passos práticos para mudar sua saúde mental, atitudes de negativo para positivo, para a liberação nova criativo pensamentos, e para o deslocamento a partir de padrões de erro para a verdade padrões. Experimente-os continuar tentando eles. Eles vão trabalhar. 1. Para as próximas 24 horas, deliberadamente falar espero que sobre tudo, sobre seu trabalho, sobre o seu saúde, sobre o seu futuro. Vá para fora de sua maneira de falar otimista sobre tudo. Isso vai ser difícil, para possivelmente é o seu hábito de falar com pessimismo. Disto hábito negativo você deve restringir-se mesmo que se exija um ato de vontade. 2. Depois de falar esperançosamente para 24 horas, continuar a prática, durante uma semana, então você pode ter a possibilidade de ser realista para um dia ou 2. Você vai descobrir que o que você entende por realista há uma semana era realmente pessimista, mas o que quer dizer agora por realista é alguma coisa inteiramente diferente. É o alvorecer da perspectiva positiva. Quando a maioria das pessoas dizem que estão sendo realistas que iludem-se, eles estão simplesmente sendo negativo. 3. Você deve alimentar a sua mente, mesmo quando você alimentar o seu corpo, e para fazer a sua mente saudável você deve alimentá-lo nutritivo, pensamentos benéficos. Portanto, hoje, começam a mudar o seu mente do negativo para o pensamento positivo. Comece pelo início do Novo Testamento e sublinhado cada frase sobre fé. Continue fazendo isso até que você tenha marcado a cada tal passagem nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Particularmente, note Marcos 11, versículos 22, 23, 24. Eles irão servir como amostras dos versos que você é sublinhado e corrigir profundamente em sua consciência. 4. Em seguida, cometer as passagens sublinhadas à memória. 224, página 225. Cometer um a cada dia até que você pode recitar a lista inteira de memória. Isso vai levar tempo, mas lembre-se que você tem consumido muito mais tempo tornando-se um pensador negativo do que isso vai exigir. Esforço e tempo será necessário desaprender seu padrão negativo. 5. Faça uma lista de seus amigos para determinar quem é o mais pensador positivo entre eles e deliberadamente cultivar sua sociedade. Não abandone seus amigos negativos, mas se aproximar para aqueles com um ponto de vista positivo por um tempo, até que você absorver seu espírito, então você pode ir para trás entre seus amigos negativos e dar-lhes o seu pensamento recém-adquirido padrão sem levar em seu negativismo. 6. Evite argumento, mas sempre que uma atitude negativa é expressa, balcão com uma opinião positiva e otimista. 7. Ore muito e sempre deixe sua oração assumir a forma de ação de graças na suposição de que Deus está lhe dando coisas grandes e maravilhosas. Porque, se você acha que Ele certamente é. Deus não vai te dar qualquer bênção maior do que você pode acreditar. Ele quer dar-lhe grandes coisas, mas mesmo Ele não possa fazer você tomar qualquer coisa maior do que você é equipado pela fé para receber. De acordo com a sua fé, que é, na proporção, seja-vos. Mateus 9:29, o segredo de uma vida melhor e mais bem-sucedido é expulso aqueles velhos, pensamentos insalubres. Substituí-los vitais, pensamentos de fé dinâmicos.
Você pode depender dele. Um influxo de novo pensamento vai refazer você e sua vida. 225. Página 226, capítulo 14. Relaxe por fácil alimentação. Todas as noites nos destes Estados Unidos, mais de 6 milhões de comprimidos para dormir são obrigados a colocar americanas pessoas a dormir. Esta declaração surpreendente foi feita para mim há vários anos por um fabricante de drogas em uma convenção de que a indústria onde eu estava fazendo um discurso. Apesar de sua afirmação parecia incrível, foi-me dito por outros que estão em posição de saber que a estimativa acima é agora um eufemismo. Na verdade, eu ouvi outra autoridade boa afirmar que o povo americano está usando cerca de 12 milhões de doses de dormindo comprimidos por dia. Isso é o suficiente para colocar cada 10º americana para dormir esta noite. As estatísticas mostram que o uso de comprimidos para dormir subiu 1,000% em anos recentes. Mas uma declaração mais recente é ainda mais surpreendente. De acordo com o vice-presidente de uma grande fabricação de drogas, preocupação, aproximadamente 7 bilhões meia grain tablets são consumidas anualmente, que funciona em cerca de 19 milhões de comprimidos por noite. Que situação patética! O sono é um restaurador natural. Esse processo. Alguém poderia pensar que qualquer pessoa depois de um dia de trabalho seria capaz de dormir em paz, mas, aparentemente, os americanos perderam mesmo a arte de dormir. Na verdade, tão tensos são eles que eu, um ministro com ampla oportunidade para testar assunto, deve informar que o povo americano está tão nervoso e tenso que agora é quase impossível colocá-los para dormir com um sermão. Tem sido anos desde que eu vi ninguém dormir na igreja. E isso é uma situação triste. Um oficial de Washington que ama fazer malabarismos figuras, especialmente 226, página 227, cifras astronômicas, me disse que no ano passado nos Estados afirma que havia um total de 7 bilhões e meio de dores de cabeça. Isso funciona-se para fora em cerca de 50 por dores de cabeças por ano. Você já teve a sua quota ainda este ano. Só como este oficial chegou a esses números que ele não disse, mas pouco depois da nossa conversa eu notei no relatório que, em um ano recente, a indústria de medicamentos vendidos 11 milhões de aspirina. Talvez essa pode apropriadamente ser chamado de aspirina age, como um autor a chamou. Uma fonte oficial declara que todos os outros camas de hospital nos Estados Unidos é ocupada por um paciente que foi colocado não porque ele encontrou um germe ou teve um acidente ou desenvolveu uma doença orgânica, mas por causa de sua incapacidade para organizar e disciplinar as suas emoções. Em uma clínica de 500 pacientes foram examinados Manning 386, ou 77%, foram encontrados para ser mal de psicossomática doença dificuldades físico causado em grande parte pela insalubre estados mentais. Outra clínica feito um estudo de um grande número dos casos de úlcera e relatou que quase metade foram feitas doente, não como resultado de problemas físicos, mas por causa dos pacientes preocupado demais ou odiado muito, tinha muita culpa, ou foram vítimas de tensão. Um médico do ainda outra clínica feita a observação de que seus homens médicos de opinião, apesar de todos extraordinários desenvolvimentos científicos, agora são capazes de curar por meios de ciência por si só menos de metade dos males lhes trouxe. Ele declara que, em muitos casos, os pacientes estão enviando de volta para seus corpos os pensamentos doentes de suas mentes. Proeminente entre esses pensamentos doentes são ansiedade e tensão. Esta situação infeliz tornou-se tão grave que, em nossa colegiate Xuxo próprio mármore,
Fifth Avenue Yacht 29th Street, New York City. Agora temos 12 psiquiatras sobre a equipe sob a supervisão do Dr. Smiley Blanton. Que psiquiatras sobre o pessoal de uma igreja. A resposta é aqui 227. Página 228. Psiquiatria é uma ciência. Sua função é análise, diagnóstico e tratamento da natureza humana de acordo com determinado bem leis e procedimentos autenticados. Cristianismo pode também ser pensado como uma ciência. É uma filosofia, um sistema de teologia, um sistema de metafísica e um sistema de adoração. Ele também trabalha-se para fora na moral e códigos de ética. Mas o cristianismo também tem as características de ciência em que se baseia em um livro que contém um sistema de técnicas e fórmulas destinadas para a compreensão e tratamento da natureza humana. As leis são de modo preciso e foram tantas vezes demonstrado quando apropriado são aplicadas condições de entendimento, crença e prática que a religião pode ser dito para formar uma ciência exata. Quando uma pessoa vem à nossa clínica, o primeiro conselheiro é talvez um psiquiatra que de uma forma gentil e cuidadosa estuda o problema e diz ao paciente por que ele faz o que ele faz. Este é um fato mais importante para aprender. Porque, por exemplo, você tinha um complexo de inferioridade toda a sua vida por muito tempo, ou porque você tem sido assombrado pelo medo, ou, ainda, porque você é enfermeira ressentimento. Porque você sempre foi tímido e reticente, ou porque você faz coisas estúpidas ou fazer inepto declarações. Esses fenômenos de sua natureza humana não fazer simplesmente acontecem. Há uma razão pela qual você faz o que faz e é quando, finalmente, um dia importante na sua experiência de vida você descobrir a razão. O autoconhecimento é o começo da autocorreção. Na sequência do processo de autoconhecimento, o psiquiatra vira o paciente para o pastor que lhe diz como fazer o que ele deveria fazer. O pastor se aplica ao caso, em científica e forma sistemática, as terapias de oração, fé e amor. O psiquiatra é o ministro comum dos seus conhecimentos e combinar suas terapias com o resultado de que muitas pessoas terem encontrado uma nova vida e felicidade. O ministro não faz tentar ser um psiquiatra nem o psiquiatra um pastor. Cada 228, página 229 realiza sua própria função, mas sempre em cooperação. O cristianismo utilizado neste procedimento é o puro ensinamentos de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da vida do homem. Nós acreditamos na prática trabalhabilidade absoluta dos ensinos de Jesus. Acreditamos que podemos de fato fazer todas as coisas por meio de Cristo. Filipenses 4:13, o Evangelho como trabalhamos com ele prova ser um cumprimento literal da surpreendente promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparou para os que o amam. E Coríntios 2:9. Acredite em Cristo. Creia no seu sistema de pensamento e prática. Acreditar e você vai superar todo medo, ódio, inferioridade, culpa e cada forma e maneira de derrota. Em outras palavras, nenhuma coisa boa é bom demais para ser verdade. Você nunca viu, nunca ouvi falar, nunca sequer imaginei as coisas que Deus lhe dará àqueles que o amam. No trabalho da clínica, um problema frequente é o de tensão. Isto, para um grau muito grande, pode ser denominado doença do povo americano em vigor. Mas não só o povo americano parece sofrer de tensão. The Royal Bank of Canada, há algum tempo dedicou sua carta mensal para este problema, sob o título Vamos Slow Down, e diz em parte: esta carta mensal não constituir-se como um conselheiro da saúde mental e física, mas ele está tentando quebrar abaixo de um problema que atormenta toda a pessoa adulta no Canadá, e, devo acrescentar, nos Estados Unidos também.
A carta do banco continua a dizer: nós somos vítimas de uma tensão crescente. Temos dificuldade em relaxar. Nossa alta sistemas nervosos são amarrados em um binge perpétua. Apanhados como estamos na correria o dia todo, todos os dias, e muito para a noite, não estamos a viver plenamente. Devemos lembrar que Carlyle chamado de a supremacia calma do espírito sobre as suas circunstâncias. Quando uma instituição bancária proeminente chama a atenção 229, página 230 de seus clientes o fato de que eles não estão a derivar vida que eles realmente querem com isso porque se tornaram vítimas de tensão, é certamente vez que algo foi feito sobre a situação. Em St. Petersburgo, Florida, eu realmente vi uma máquina na rua equipada com um sinal. Qual é a sua pressão arterial? Você poderia colocar uma moeda em um caça-níqueis e obter a má notícia. Quando você pode comprar uma leitura sobre a pressão arterial como você comprar goma fora de uma máquina caça-níqueis, indica que muitas pessoas têm este problema. Um dos métodos mais simples para reduzir a tensão é praticar o easy faz tudo atitude. Faça tudo mais lentamente, menos hectically, e sem pressão. Meu amigo Branch Rickey, o homem de beisebol famoso, me disse que ele faria não use um jogador, não importa o quão bem ele bate, campos ou executado se ele é culpado de sobreinjeção. Para ser um grande liga de sucesso jogador de beisebol, deve haver um fluxo de energia através de fácil cada ação é, claro, através da mente. O mais forma eficaz para bater uma bola é pelo método fácil, onde todos os músculos são flexíveis e operando em poder correlacionada. Tente matar a bola e você vai cortá-lo ou talvez perca completamente. Isto é verdade em golfe, no beisebol, em todos os esportes. De 1907 através de 1919, com exceção de um ano, 1916, time média de rebatidas de Cobb liderou a Liga Americana, um recorde até tanto quanto eu sei que nunca foi superada. Chico apresentou o bastão com o qual ele se apresentou sua extraordinária feitos para um amigo meu. Eu estava autorizado a tomar este morcego minha mão, o que fiz com temor considerável. No espírito de o jogo que eu fiz uma pose, como se o bastão. Sem dúvida, minha rebatidas postura não foi em nenhum sentido lembra o imortal Slugger. Na verdade, meu amigo, que era ele mesmo de uma só vez o menor jogador da liga de beisebol, riu e disse: Chico nunca iria fazê-lo dessa maneira. Você é muito rígida, muito tenso. Vocês são obviamente overthinking. Você provavelmente iria atacar. 230. Página 231. Foi bonito de ver Chico. O homem e o morcego foram um. Foi um estudo em ritmo, e ficou maravilhado com a facilidade com a qual ele entrou nos Ving. Ele era um mestre de fácil poder. Ele é o mesmo em todo o sucesso. Analisar as pessoas que estão realmente eficientes, eles sempre parecem fazer as coisas com facilidade, com um mínimo de esforço. Ao fazê-lo, eles liberam o máximo poder. Um dos meus amigos, um famoso empresário que cuida de assuntos importantes e variados interesses, sempre parece estar em facilidade. Ele faz tudo com eficiência e rapidez, mas nunca em uma exaltação. Ele nunca tem que olhar ansioso, atrasado em sua cara que marca as pessoas que não podem lidar com qualquer o seu tempo ou o seu trabalho. Perguntei o segredo de sua obviamente fácil poder. Ele sorriu e respondeu: Oh, ele não é muito de um segredo. Eu apenas tento me manter em sintonia com Deus. Isso é tudo. Todas as manhãs, após café da manhã, explicou ele, minha esposa e eu ir para a vida quarto por um período de tranquilidade. Um de nós lê em voz alta alguns parte inspirada para nos levar para o estado de espírito da meditação. Ele talvez um poema ou alguns parágrafos de um livro.
Na sequência desta nós sentar-se calmamente, cada um orando ou meditando, segundo a sua própria humor e forma, então, juntos, afirmar o pensamento que Deus está nos enchendo de força e energia tranquila. Isto é um definitivo ritual de 15 minutos e nunca perdi-la. Nós não poderia se dar bem sem ele. Gostaríamos de rachar. Como resultado, eu sempre pareço em sentir que não tenho mais energia do que eu preciso e mais energia do que é necessário. Disse então este homem eficiente que demonstra o poder fácil. Eu sei que um certo número de homens e mulheres que praticam este ou técnicas semelhantes para reduzir a tensão está se tornando uma bastante geral e procedimento popular hoje em dia. Uma manhã de fevereiro eu estava correndo pela longa varanda de um hotel da Flórida, com um punhado de correio apenas no da minha 231, página 232 escritório em Nova York. Eu tinha vindo para a Flórida para um pleno inverno férias, mas não parecia sair da rotina de lidando com o meu e-mail a primeira coisa na parte da manhã. Como eu apressou-se chefiada por um par de horas de trabalho com o e-mail, um amigo da Geórgia, que estava sentado em uma cadeira de balanço com seu chapéu parcialmente sobre os olhos, me parou na minha cabeça a apressar e disse em seu sotaque sulista lento e agradável: "Onde você está correndo para, doutor? Isso não é maneira de fazer aqui embaixo do sol da Flórida. Venha aqui sente em uma dessas cadeiras de balanço e me ajude a praticar um dos maiores das artes." Mistificado, eu disse: "Ajudar a praticar um dos maiores das artes?" "Sim," ele respondeu, "uma arte que está passando para fora. Não são muitas as pessoas sabem como fazê-lo mais." "Bem," eu perguntei, "por favor, me diga o que é." "Eu não vejo você praticar qualquer arte." "Oh, sim, eu sou," disse ele. "Estou praticando a arte de apenas sentado no sol. Sente-se aqui e deixe o sol cair em seu rosto. Isto é varlic e tem um cheiro bom. Isso faz você se sentir em paz para dentro." "Você já pensou sobre o sol?" ele perguntou. "Isso nunca pressas, nunca fica animado, ele simplesmente funciona lentamente e não faz ruído, não empurrar qualquer campainhas, não responde nenhuma telefones, não lembra alguma coisa, vai apenas sobre um brilhante, e o sol faz mais trabalho na fração de segundo que você e eu jamais poderia fazer na vida. Pense no que ele faz. Ele faz com que as flores a florescer, mantém as árvores em crescimento, aquece a terra, faz com que as frutas e legumes para crescer e culturas para amadurecer, elevadores de água para enviar de volta na terra, e isso faz você se sentir como pacífica. Eu acho que quando eu sentar o sol e deixar o trabalho sol em mim, coloca alguns raios dentro de mim que me dão energia. Isto é, quando ter tempo para sentar-se ao sol." 232. Página 233. "Então jogue esse e-mail em um canto", disse ele, "e sente-se aqui comigo." Eu fiz isso, e quando finalmente fui para o meu quarto e ficou em minha e-mail, eu terminei em nenhum momento a todos. E houve uma boa parte do dia partiu para atividades de férias e para mais sentado em o sol. É claro que eu conheço um monte de gente preguiçosa que foram sentado em o sol todas as suas vidas e nunca deu em nada. Lá uma diferença entre sentado e relaxante, e apenas sentado. Mas se você sentar e relaxar e pensar em Deus e ter-se em sintonia com Ele e abrir-se para o fluxo de seu poder, em seguida, sentado não é preguiça. Na verdade, é sobre a melhor maneira de renovar o poder. Produz energia motriz, o tipo de energia você dirigir, não é o tipo que leva você. O segredo é manter a mente quieta, evitando a todo agitado reações de pressa, e para praticar o pensamento tranquilo. A essência da técnica é a de manter o ritmo para baixo. Para realizar as suas responsabilidades, com base dos mais eficientes conservação de energia.
É aconselhável adotar um ou dois planos viáveis através do uso de que você pode se tornar especialista na prática de poder relaxado e fácil. Uma das melhores tais planos me foi sugerido pelo capitão Ed Rickenbacker. Um homem muito ocupado, ele consegue lidar com suas responsabilidades de uma forma que indicam reservas de energia. Eu encontrei um elemento do seu segredo muito pelo acidente. Eu estava filmando um programa de televisão com ele. Tivemos a garantia de que o trabalho poderia ser feito rapidamente, deixando-o livre para ir para as muitas outras questões sobre a sua agenda diária. No entanto, a filmagem foi muito atrasado para além do tempo antecipado. Notei, contudo, que o capitão não mostrou sinais de agitação. Ele não se tornou nervoso ou ansioso. Ele não andar de cima e para baixo, colocando em telefonemas frenéticos para sua 233, página 234 escritório. Em vez disso, ele aceitou a situação graciosamente. Lá era um casal de velhos cadeiras de balanço no estúdio, aparentemente destinado ao uso em um conjunto diferente do nosso. Ele se sentou em uma cadeira de balanço de uma forma muito descontraída. Eu sempre fui um grande admirador de Jim Rickenbacker e eu comentei sobre a sua falta de tensão. Eu sei o quão ocupado você é, eu disse, e eu maravilhar-se com a forma como você se sente tranquilo, composta e pacífica como. Quanto a mim, eu estava um pouco perturbado, em grande parte porque eu me arrependi para tomar muito do tempo do capitão Rickenbacker. Como pode você ser tão imperturbável? Perguntei. Ele rindo respondeu: Oh, eu só pratica o que prega. Vamos lá, não é fácil. Sente-se aqui ao meu lado. Eu fui até a outra cadeira de balanço e fiz um pouco de relaxamento em meu próprio. Então eu disse: Edi, eu sei que você tem alguma técnica para atingir essa serenidade impressionante. Diga-me sobre isso, por favor. Ele é um homem modesto, mas por causa da minha persistência deu-me uma fórmula que ele diz que ele usa com frequência. Agora eu usá-la mesmo e é muito eficaz. Pode ser descrito como segue. Em primeiro lugar, entrar em colapso fisicamente. Pratique isso várias vezes ao dia. Deixar de ir todos os músculos do corpo. Conceber-se como uma medusa, ficando seu corpo em frouxidão completa. Forma uma imagem mental de um enorme saco de serapilheira de batatas. Em seguida cortar mentalmente o saco, permitindo que as batatas para rolar para fora. Pensar de si mesmo como o saco. O que é mais descontraído do que um saco de serapilheira vazio? O segundo elemento na fórmula é a de drenar a mente. Várias vezes por dia drenar a mente de toda a irritação, todos 234, página 235 ressentimento, decepção, frustração e aborrecimento. A menos que você drenar a mente com frequência e irregularidade, estes pensamentos infelizes irá acumular até que uma detonação de grande envergadura ou processo será necessário. Mantenha a mente drenada de todos os fatores que impedem o fluxo de poder descontraído. Em terceiro lugar, acho que espiritualmente. Para pensar espiritualmente significa transformar o importaria em intervalos regulares para Deus. Pelo menos 3 vezes por dia levantai os vossos olhos para os montes. Isso mantém você em sintonia com a harmonia de Deus. Ele enche-lo com paz. Este programa de 3 pontos me impressionou muito. Eu tenho foram praticá-la por alguns meses. É um método excelente para relaxar e viver em função de fácil faz isso. Do meu amigo Dr. Z. Taylor Berkowitz, de New York City, tenho aprendido muito da arte de trabalhar relaxado. Com frequência quando sob pressão, com um escritório cheio de pacientes e telefone chamadas chegando, ele vai parar de repente, encostar sua mesa, e falar com o Senhor de uma forma natural e respeitoso.
Eu gosto do estilo de sua oração. Ele me diz que funciona mais ou menos assim. Olha, Senhor, eu estou me esforçando demasiado difícil. Estou ficando nervoso. Aqui estou aconselhando as pessoas a praticar tranquilidade, agora eu preciso praticá-la. Toque-me com sua paz cura. Dá-me serenidade, tranquilidade, força, e conservar a minha energia nervosa para que eu possa ajudar estas pessoas que vêm a mim. Ele fica em silêncio por 1 minuto ou 2. Em seguida, ele agradece a Lourdes e prossegue com força total, mas fácil de fazer o seu trabalho. Muitas vezes, em fazer chamadas de doentes sobre a cidade que ele se encontra em um engarrafamento. Ele tem um método mais interessante de utilizar estes potencialmente atrasos irritantes como oportunidades para relaxar. Fechando fora de seu motor, ele afunda na cadeira, colocando a cabeça para trás, fechando os olhos, e foi mesmo conhecido para ir dormir. Ele diz que não há razão para se preocupar ir dormir porque as buzinas estridentes de chifres vai acordá-lo quando 235, página 236 tráfego começa a mover-se. Estes interlúdios de relaxamento completo no meio do tráfego duram apenas 1 minuto ou 2, mas eles têm energia, renovação, valor. É surpreendente quantos minutos ou frações de minutos durante o dia você pode usar para descansar onde você está. Se for mesmo em tais períodos fracionados você deliberadamente desenhar em o poder de Deus, você pode manter o relaxamento adequado. Não é duração do tempo de relaxamento que produz energia. É a qualidade da experiência. Disseram-me que Roger Bacon, o famoso estatístico, frequentemente entra em uma igreja vazia e senta-se calmamente. Talvez ele leia 1 ou 2 hinos e ao fazê-lo encontra o resto e renovação. Dale Carnegie, sob tensão, vai para uma igreja perto de seu escritório em Nova York para passar 1/4 de hora em meditação orante. Ele diz que deixa o seu escritório para este propósito quando mais movimentado. Isto demonstra o controle de tempo em vez de ser controlado por ele. Ele também indica vigilância para que a atenção desenvolver para além de uma controlável grau. Eu encontrei um amigo em um trem de Washington para Nova York uma noite. Este homem é um membro do Congresso e ele explicou que estava a caminho de seu distrito ao falar em uma reunião de seus eleitores. O grupo particular, ele foi prestes a enfrentar era hostil a ele, ele disse, e seria provavelmente tentar fazer as coisas muito difíceis para ele. Embora eles representavam uma minoria em seu distrito, ele estava indo para enfrentá-los da mesma forma. Eles são cidadãos americanos e eu sou seu representante. Eles têm o direito de se encontrar comigo, se quiserem. Você não parece estar muito preocupado com isso, eu comentado. Não, ele respondeu. Se eu ficar preocupado com isso, então eu vou ser 236. Página 237 chateado e não vai segurar bem a situação. Você tem um método específico para lidar com tal situação tensa? Perguntei. Oh, sim, ele respondeu, eles serão uma multidão barulhenta. Mas eu tenho minha maneira de satisfazer tais situações sem tensão. Eu vai respirar profundamente, fale calmamente, falar com sinceridade, ser amigável e respeitoso, mantenha a calma e confiança em Deus para me ver através de. Eu aprendi um fato importante, disse o congressista continuou, e isso é em qualquer situação ser relaxado, mantenha a calma, tomar uma atitude amigável, ter fé, fazer o seu melhor. Faça isso, e normalmente, você pode fazer as coisas saem bem. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a capacidade deste congressista para viver e trabalhar sem tensão, e, o que é mais, com sucesso para atingir seus objetivos. Quando estávamos fazendo algum trabalho de construção em minha fazenda em Pavling, New York, eu assisti um operário balançando um pá.
Ele estava cavando uma pilha de areia. Foi uma bela vista. Despido até a cintura, seu corpo magro e musculoso trabalhou com precisão e de correlação. A pá levantou e caiu no ritmo perfeito. Ele iria empurrar a pá na pilha, incline seu corpo contra o dele, e conduzi-lo profundamente na areia. Então, em um balanço claro, livre, ele veio para cima e a areia foi depositado sem uma pausa no movimento. Mais uma vez a pá voltou para a areia, mais uma vez o seu corpo encostou-se nela, novamente a pá levantada facilmente em um arco perfeito. Uma quase teve a sensação de que ele poderia cantar em ritmo ao movimento deste trabalhador. Na verdade, o homem cantava enquanto trabalhava. Eu não fiquei surpreso quando o capataz me disse que ele é considerado um dos seus melhores trabalhadores. O capataz também falou dele como bem-humorado, feliz, e uma pessoa agradável, com quem trabalhar. Ali estava um homem descontraído, que vivia